Bem-vindos ao Entre Culturas, um podcast que assinala os 50 anos do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto. Um convite à reflexão sobre ciência, saúde e arte a partir de desafios da sociedade civil. E a proposta de hoje leva-nos por uma viagem pela música enquanto terapia, mas também enquanto foco ou origem de dores, uma conversa que no fim das contas se pretende de libertação e de superação. E para nos acompanhar nesta viagem sonora pelo corpo também, conto com a presença de Ana Zão, médica fisiatra, pianista e professora no ICBAS, com Joana Manarte, docente da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto e cantora, na verdade, primeiro cantora, depois docente na Faculdade de Psicologia. Margarida Rodrigues, neurologista no CNS Braga e antiga estudante do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, portanto a comemoração dos 50 anos também são para a Margarida, e Pedro Santos, que é músico e são ambos responsáveis pelo projeto Orquestra Parkinson. Portanto, eu dou-vos as boas-vindas novamente por terem aceitado este desafio e por integrarem desta forma as comemorações dos 50 anos do ICBAS. E sem muito mais demoras, vamos ao que interessa. Estou muito curiosa para saber mais sobre a Orquestra Parkinson. Foi uma feliz coincidência eu ter encontrado este projeto, na verdade, no âmbito de uma sessão da prescrição cultural na Universidade do Porto. Portanto, foi a Joana que não me falou a mim, mas falou à audiência sobre este projeto, e isto ficou aqui assim atrás da orelha. Doutora Margarida, eu gostava que me explicasse que projeto é este. O projeto da Orquestra Parkinson surgiu depois de eu ter participado numa orquestra comunitária. Ou a ideia de se calhar era possível fazer uma coisa parecida às pessoas com doença de Parkinson. As orquestras comunitárias, se calhar vou pedir ajuda ao Pedro para descrever melhor o que é uma orquestra comunitária, para eu não dizer asneiras. Uma orquestra comunitária é uma orquestra que, como o nome diz, envolve uma comunidade. E o que se tenta dentro dessa comunidade é perceber quais são as particularidades de cada comunidade para ser a própria orquestra, a própria comunidade, a criar os temas e a criar a sonoridade que só essa orquestra é que terá. E esses projetos de orquestras comunitárias são muito comuns? Felizmente começam a ser cada vez mais comuns, sim. A ideia já é muito antiga, mas em Portugal foi-se tornando mais comum porque há um curso da Casa da Música que tem vários formadores. Eu comecei a trabalhar com o Tim Steiner na Stopestra, foi aqui a coisa assim era a maior orquestra rock do mundo, dizíamos nós, e portanto daí desse trabalho que o Tim Steiner foi desenvolvendo com os músicos do Stop, depois houve a ideia, isto é o que eu sei, posso estar errado, e se calhar o Jorge Prendas vai-me dar cabo da cabeça. Estive com ele ontem. Surgiu a ideia de fazer um curso de animação musical para animadores, que no fundo pode ter muitas outras saídas, chamemos assim, mas que muitos de nós, dos formandos desse curso, acabamos por começar a fazer também orquestras comunitárias. E pronto, entretanto não somos muitos a fazer, mas já é uma coisa que se vai vendo. Que vai começando, sim. Não é? E então, esta ideia de uma orquestra comunitária, imagino que pega-se numa comunidade, num grupo de pessoas que tenham coisas em comum, e desenvolve-se. É isso mesmo, e eu achei a doença de Parkinson é uma doença muito complexa, que envolve, tradicionalmente nós relacionamos o Parkinson aos sintomas motores, à lentidão, ao tremor, mas envolve muitos outros sintomas, e nós sabemos cada vez mais que o tratamento do Parkinson não pode passar só por medicação, e precisa de passar por fisioterapia, por terapia da fala e, por que não, outro tipo de tratamentos complementares. E eu na altura gostei tanto de participar na orquestra, achei que me fez tão bem a mim que eu achei isto se calhar era giro e podia eventualmente ter alguma utilidade e algum benefício médico nas pessoas com doença de Parkinson. E apresentei esta ideia ao Pedro Santos,
que achei logo ótima ideia, e então fizemos uma open call, portanto divulgamos sobretudo no universo dos doentes do Hospital de Braga, que era onde eu estava a trabalhar na altura, e tivemos 22 pessoas que se inscreveram na primeira orquestra, e foi uma experiência, para mim como médica e como pessoa que já lidava há muito tempo com pessoas com doença de Parkinson, foi uma experiência completamente... permitiu-me ver outro lado da doença que eu não conhecia. Isto estávamos em que altura? Isto foi a ideia surgiu em 2009, mas depois veio a pandemia. 2019, exatamente, mas depois veio a pandemia. Logo a seguir. E então nós, na verdade, fizemos o primeiro projeto em 2022. Portanto, com 22 doentes, ou seja, é curioso, a abertura foi uma coisa relativamente... 22 pessoas parece-me um bom N. Sim, e depois as pessoas aderiam... Aliás, houve muita gente que depois teve pena. Nós tivemos um grupo de controle e havia algumas pessoas do grupo de controle que diziam, mas nós não podíamos ir, nós queríamos ir para a orquestra também. Só que já tinha passado o período das inscrições, digamos assim, e já não foi possível. Depois abrimos uma segunda edição e aí tivemos mais participantes, mas as pessoas ficaram entusiasmadíssimas. E o que nós sentimos, pronto, e passando já assim para o fim, nós fizemos, o Pedro e outros músicos participaram, fizeram vários ensaios, workshops, e depois fizemos um concerto final. E eu acho que aquela experiência, ou seja, das pessoas sentirem que, primeiro, adoraram a experiência musical em si. Portanto, mesmo que não houvesse um espetáculo final, eu diria que a experiência provavelmente teria sido positiva também. Mas eu acho que houve aqui um papel que foi, e que eu nunca tinha pensado nisso, que era, de repente as pessoas passaram a perceber que temos aqui uma oportunidade de mostrar aos outros primeiro o que é que nós também podemos fazer e o que é que nós queremos dizer, porque eles... todas as músicas foram criadas pelos músicos, mas em conjunto com os doentes. As letras eram dos doentes, portanto, as músicas eram sobre a doença, sobre aquilo que eles queriam transmitir da doença, e portanto eles sentiram que foi uma ferramenta para eles mostrarem ao mundo: a doença de Parkinson também é isto, não é? Nós não somos só a doença, nós também conseguimos fazer estas coisas e nós queremos que vocês saibam isto. E eu acho que isto foi poderosíssimo. Nós tivemos resultados médicos objetivos sem significância estatística, que é uma coisa que nós valorizamos muito, mas depois fomos perguntar aos doentes uma coisa muito simples, que foi, hoje em dia é uma escala que se usa até em ensaios clínicos, que é a escala de impressão clínica de benefício, que é basicamente perguntar, no fim desta intervenção, acha que está muito pior, um pouco pior, igual, um bocadinho melhor, muito melhor. E a maior parte dos doentes da orquestra achou que estava pelo menos melhor, ou muito melhor. Então o que nós achamos é, nós não conseguimos medir nas nossas escalas, mas eles sentiram-se muito melhor com esta intervenção. E assim a nossa interpretação disto tudo, que estivemos por dentro, é, se calhar não conseguimos medir a felicidade, não é? Que era o que eles estavam a transmitir no fundo ali. Portanto, em termos na prática clínica, é difícil objetivar os resultados deste projeto, mas se levar da parte clínica, enfim, da patologia, não é? Mas depois em questões de bem-estar, de saúde mental, de valorização pessoal, foi aí. Sem dúvida. Nós medimos escalas de depressão, nós medimos escalas de qualidade de vida, ou seja, nós já estávamos à procura destas medidas específicas e mesmo assim houve uma tendência para melhoria no grupo da orquestra, mesmo em termos motores houve uma tendência para a estabilização dos sintomas no grupo da orquestra, mas eu acho que aqui a mensagem é dizer, se calhar nós não precisamos de medir tudo objetivamente para saber quando é que as coisas são benéficas. Claro. E às vezes o benefício pode ser, lá está, as pessoas sentiram que lhes fez bem. Se calhar, lá está, não é para deixarem de tomar a medicação, nem é para interromperem os outros tratamentos, mas pode ser uma ferramenta adicional. Sim. Pedro, e como é que foi o processo enquanto músico de trabalhar com estes doentes e que milagres é que viu a música fazer? Ora bem, eu não chamaria milagres porque é uma coisa que ou chamo e a música faz milagres a toda a gente. Neste processo houve uma coisa muito diferente dos outros processos das orquestras comunitárias, que foi a parte médica. Normalmente as orquestras comunitárias são uma festa enorme, não sei se aqui alguém já participou, mas são uma... Não, mas estou com muita vontade. São uma festa enorme e as pessoas, é um processo que vai crescendo e depois chega ao fim, e quando é um espetáculo, como dizia a Margarida, o espetáculo é essencial que haja, mas neste caso houve a parte médica e isso é que faz do Parkinson um projeto bastante diferente dos outros todos. E para mim
pessoalmente, como músico, mas também como uma pessoa que eu concorri ao ICBAS. Atenção, não entrei. Portanto, eu gostava também da parte médica e tenho na família e, portanto, de repente, eu que só fazia música e está bem, e é uma alegria, é o tal milagre, mas de repente haver a possibilidade de perceber que a música podia realmente fazer alguma coisa medicamente a pessoas que têm um diagnóstico terrível, que é a doença de Parkinson, que não tem cura, não é? Só essa luz, claro que deu uma luz também a nós que fizemos parte do projeto, porque não sou só eu, é o André Nunes, é a Maria Mónica, que nos deu uma força extra muito, muito grande. Estes processos são muito cansativos, passam sempre por isto que a Margarida dizia, que é, normalmente, nós por acaso aqui tínhamos algumas pessoas que já eram músicas, que aliás, uma pessoa que era professora do conservatório e que tem Parkinson, mas de repente as pessoas... O que nós vamos sensibilizando as pessoas é que ali estar em palco é uma oportunidade muito grande de levar uma mensagem ao mundo. E não é só... Tocamos em salas grandes, salas com 500 pessoas e depois com 900 pessoas no último concerto. É uma oportunidade para as pessoas que vão dar o concerto de passarem uma mensagem ao mundo. E o foco foi sempre tentar perceber o que é que um doente de Parkinson quer dizer ao mundo. E, portanto, as palavras foram todas deles, todos os textos são deles. Os movimentos musicais partiram mesmo dos movimentos involuntários, portanto, das discinésias que os doentes têm. E aí começou-se a atribuir alguns movimentos também ao som, mas depois também foram pensadas todas as peças, porque isto é uma peça que foi crescendo e no último concerto tinha 6 movimentos. E todos os movimentos têm alguma relação com uma característica dos doentes de Parkinson. Seja o off, que é uma característica em que os doentes desligam, sejam as velocidades que eles têm diferentes. Nós fomos criando uns aparelhos, por exemplo, que estavam ligados a um computador em que todos os doentes tocavam uma escala. Portanto, isto é uma coisa transversal a toda a gente que entra numa orquestra e não sabe tocar nenhum instrumento. É o que é que eu vou fazer? E se não vou cantar, então, o que é que eu vou fazer? E toda a gente diz, eu só se for tocar campainha de porta. Então o que nós fizemos foi criar umas campainhas, portanto são os botões, que foram sequenciando uma linha melódica que estava num computador. E portanto todos os doentes tocavam, chamei doentes, mas se calhar todos os participantes tocavam a melodia certa, mas cada um à sua velocidade. E criava-se ali um caos sonoro, mas dentro de uma escala. E depois era esse caos sonoro, entre aspas, que vocês usavam para fazer a base? Sim, é a base musical para os temas, por exemplo, nesse tema, não é? Nesse movimento da peça, e foi através de ideias desse género, de muita conversa aqui com a Margarida, de tentar perceber quais são as características diferentes, que foram criando os movimentos para a peça. Em relação, e aqui com a música e passando para um outro domínio da música, né? Portanto, aqui a música como terapia, como um contributo para o processo terapêutico, a professora Nazão dedica grande parte da sua atividade profissional a tratar de músicos que sofrem muitas vezes dor crónica provocada precisamente pela sua profissão. E a minha pergunta era: que lesões são mais frequentes neste tipo de... E o que é que tem sido feito para trabalhar esta área, não é? Daquilo que nós já conversámos anteriormente, tem uma expressão ainda significativa. Efetivamente, a prevalência da dor e dos vários problemas musculoesqueléticos, neurológicos, nesta população é elevadíssima. Aliás, temos feito vários estudos cá em Portugal, na nossa população, que têm vindo a ser publicados, quer englobando aqui todas as orquestras profissionais portuguesas, quer estudos a nível nacional,
que comparam músicos profissionais com estudantes de música e verificamos que a prevalência da dor é elevadíssima e é quase mais do dobro da prevalência de dor na população geral. E, portanto, estamos a falar de prevalências acima dos 50%, 55%, em alguns subgrupos ultrapassa os 70% de dor relacionada com a performance. Portanto, não estou a falar de quadros de dor muito ligeira e transitória, estou a falar de dor que acaba por se tornar uma dor crónica, incapacitante e que, dos nossos estudos, na verdade, a média de duração da dor foi cerca de 2 anos. Portanto, estamos a falar aqui de quadros não só muito prevalentes, mas também que acarretam uma incapacidade muito significativa e inclusive foi um dos aspectos que mais prevaleceu em todos estes estudos e inclusive corroborou a minha prática clínica, que trabalho nesta área da medicina das artes performativas já há muitos anos. Também trabalho nesta vertente da utilização das artes como intervenção terapêutica para promoção e prevenção de doenças e, portanto, é uma área que também me diz muito e que eu considero muito interessante, mas na verdade, efetivamente, o que verificamos aqui, utilizando aqui até as escalas validadas que acabamos por desenvolver, é que, além de ser muito prevalente, a dor acarreta aqui um impacto e uma interferência muito importante na qualidade da performance artística e na qualidade de vida dos músicos, e isto foi muito significativo. Só para terem ideia, nós, um questionário que desenvolvi, que é o Performance Related Pain Among Musicians Questionnaire, que é o PPAM, e que está validado para a nossa população, tem uns scores que avaliam níveis de intensidade da dor, níveis de interferência da dor nas atividades gerais e níveis de interferência da dor na performance, com uma série de itens, e o score foi o dobro dos níveis de interferência da dor comparativamente com os níveis de intensidade. Isto demonstra que muitas vezes na nossa prática clínica, quando avaliamos ou tentamos caracterizar esta dor como se estivéssemos a caracterizar outra pessoa que não tem esta especificidade, este tipo de atividade, vamos estar a subestimar verdadeiramente a interferência desta dor na vida daquela pessoa e na sua capacidade de participar no seu contexto profissional, vocacional. Pronto, tem sido muito interessante também verificar é que, infelizmente, não se reflete só aqui na questão da incapacidade de interferência, mas também há aqui muitos outros aspectos que estão associados a estes níveis elevados de dor, que têm a ver com níveis de fadiga, maiores níveis de ansiedade e depressão e menores níveis de qualidade de vida que têm sido verificados, portanto, aqui também de uma forma mais expressiva nesta população. Portanto, voltamos aqui outra vez à questão da felicidade, não é? Ou seja, a música dá-nos felicidade, a música pode causar-nos infelicidade, neste caso, quando os profissionais chegam a limites, e também conversámos sobre isso, em que não conseguem ou podem deixar de conseguir exercer a sua prática. Exato, mas eu não punha dessa forma, porque na verdade nós podemos, e na verdade os processos de tratamento destas situações clínicas envolvem inclusive programas terapêuticos com o próprio instrumento, portanto a música também cura, inclusive os próprios músicos, e deve ser desta forma que estes programas devem existir, portanto não dissociando a música. É um dos grandes erros que eu vou vendo na minha prática clínica, alguns colegas que não estão obviamente tão especializados nesta área, é normal que assim aconteça, que muitas vezes como primeira indicação ao músico que está com dor seja dizer, olha, toma um analgésico, um anti-inflamatório e deixe tocar durante umas semanas. Isto não vai resolver nenhum desses casos. Nós temos que integrar aqui a prática artística no próprio processo terapêutico, isto é muito importante. E há situações específicas, nomeadamente na distonia focal do músico, em que não há outra forma de o fazer senão com programas, portanto aqui que fazem um retraining, um sensoromotor retraining, e que tem que ser utilizado o próprio instrumento com estratégias específicas. Caso contrário, é impossível conseguirmos aqui uma resolução completa destas situações. Portanto, é verdade que, efetivamente, é uma prática muito exigente e quando falamos dos músicos, os bailarinos também o sentem, inclusive os atores. Portanto, as artes performativas têm aqui uma série de exigências físicas, psíquicas, biomecânicas e técnicas que são muito específicas, dependem muito de cada instrumento, e por isso é que é fundamental numa consulta de medicina das artes também termos aqui um componente não só da avaliação clínica e funcional, mas da avaliação da performance. Portanto, um músico, quando vem à minha consulta de medicina das artes, tem que o ver sempre a tocar. Não há outra forma de fazer uma avaliação completa, e o próprio tratamento tem que envolver um instrumento, porque há aqui muitas especificidades que são importantes ter em conta, assim como eu costumo dar o exemplo Cristiano Ronaldo, quando tem uma lesão, não vai fazer o mesmo programa de reabilitação que eu faria com a mesma lesão, tendo nós a mesma idade. Portanto, temos que, efetivamente, se queremos que o músico possa atingir o seu máximo potencial artístico, performativo, tem que haver aqui também cuidados mais especializados.
no ICBAS existe a opcional Medicina, Música e Mente, que passa por várias matérias, digamos assim, mas dos objetivos desta unidade curricular é também trabalhar aqui a questão da empatia, e o que eu queria perguntar era qual é que é, por um lado, a abertura dos estudantes a estes temas, e para depois fazermos a ponte com a prescrição cultural, e que resultados é que tem, isto já existe cerca de 2 anos, creio eu, esta unidade curricular, já estamos no terceiro ano, portanto, que resultados é que tem visto, o que é que tem, que magia é que acontece aqui? É um pouco difícil descrever em palavras essa magia. Acho que se vai sentindo externamente, por exemplo, em momentos como o Concerto de Medicina, Música e Mente, que temos procurado proporcionar a cada ano letivo, é que é um momento em que eu e os meus alunos, no fundo, partilhamos também a música e não só a música, porque há muitos dos alunos que não tocam nenhum instrumento, embora efetivamente alguns já o fazem de uma forma praticamente profissional, porque estão em simultâneo a estudar também na Escola Superior de Música, mas mesmo outros alunos que não tocam nenhum instrumento têm a oportunidade de participar neste concerto de diversas formas, através da contextualização das obras, etc. E, portanto, há aqui todo um envolvimento por parte de todos os alunos que expressa muito aquilo que é o gozo que eles têm por poder estar num curso de medicina, também a abrir um bocadinho os seus olhares sobre o outro, sobre as matérias, sobre aquilo que é ser-se médico, que é muito uma arte também, não é? E, portanto, é algo que procuramos trabalhar muito, esta translação das competências artísticas para aquilo que são as competências que um médico deve também desenvolver e que não passa só pelo conhecimento, embora isso também seja muito explorado nesta unidade curricular, mas nomeadamente na área na neurofisiologia da música, na área das intervenções terapêuticas, recorrendo à música ou outras artes, e também na área da medicina dos músicos, mas também outra vertente, estimularmos aqui também a questão da inteligência emocional, a questão da empatia, como já foi falado, e competências de comunicação que são tão importantes, quer na comunicação e na relação médico-doente, quer na relação interpares e trabalho em equipa, e até na partilha científica, não é? Na comunicação científica. Portanto, procuro aqui que o aluno veja um bocadinho além, e acho que vai muito de acordo com o lema que inspira a nossa escola. É um médico só de medicina sabe, não é? Medicina sabe, e portanto acho que de certa forma é muito difícil aqui medir outcomes. Nós podemos medir de várias formas. Por exemplo, é uma das unidades curriculares opcionais que fica mais completa mais cedo, portanto logo nos primeiros dias as vagas ficam esgotadas. Portanto, também há curiosidade. Há aqui curiosidade, e há aqui uma partilha de ano para ano entre os alunos. Os próprios concertos também, há outros alunos que não tiveram a oportunidade de integrar a unidade curricular porque há um número limite de vagas, mas que também participam no próprio concerto. Há muitos alunos que não tiveram a oportunidade de integrar a unidade, mas que depois vêm ter comigo para desenvolvermos teses de mestrado nesta área. Portanto, há aqui vários outcomes, e estamos agora com alguns estudos de investigação tentar perceber também se é possível que haja aqui benefícios, inclusive em termos de produtividade, em termos de rentabilidade académica, se é que isso se pode medir só com notas que não se pode, não é? Obviamente que há, e nesta área, e estávamos a falar há pouco aqui das intervenções com música no Parkinson, efetivamente nesta área da cultura e saúde, quando nós queremos medir em termos de investigação, temos que ter sempre muito em conta não só os dados quantitativos, mas qualitativos, não é? É fulcral, porque realmente há aqui muitos aspectos que mesmo as nossas escalas de qualidade de vida, etc., não conseguem medir, como já foi dito, e acho que aqui temos que pensar muito na questão do modelo biopsicossocial, não é? Pensar na saúde não como uma mera ausência de doença, mas como um estado de completo bem-estar físico, psicológico, social. E aqui esta vertente das artes na academia tem também aqui um papel muito importante do ponto de vista de inclusão social. Há muitos alunos que vêm de outras cidades, até das ilhas, e que muitas vezes é nestas disciplinas que cruzam diferentes turmas, que cruzam diferentes contextos, e nas quais eles têm mais oportunidade de trabalhar em equipa e de fazerem partilhas
inclusive é daquilo que sentem, da forma de estar, das suas músicas preferidas, etc., que lhes permite aqui uma maior conexão com a própria faculdade, com a própria terra onde agora estão a viver e com os colegas, e criar aqui outro tipo de relações. Isto é uma forma muito holística, não é? E muito completa de abordar também o ensino em medicina. E isto leva-me na verdade é a minha última pergunta, depois voltamos para trás, porque a Joana tem um projeto musical, que é o Disco Voador, que se descreve como canta e conta histórias que não podem ser ignoradas, e isto leva-me precisamente a esta perspectiva: qual é que é o papel social da música? Nós temos bandas e músicos nacionais que trabalham discos para crianças, por exemplo, muito sobre a questão da sustentabilidade ambiental. A música foi sempre uma forma, um meio para muitas lutas e para travar muitas lutas, não é? Portanto, qual é que é este papel social da música, que aqui no meio académico até pode ser uma forma de encontro de pessoas diferentes e de conhecer pessoas diferentes? Sim, eu se calhar até antes de falar antes de falar do que é que seja, eu sou absolutamente admiradora do vosso trabalho, das 3 pessoas que estão aqui comigo, sou mesmo. E muitos parabéns pelo vosso trabalho, que é muito inspirador. E a propósito, lá vou buscar o Jorge Prendas, é que eu ontem estive na Casa da Música e a propósito do papel social da música, participei num espetáculo final de um projeto chamado Canto pela Sua Saúde, cuja mentora é a cantora Anabela, e é um trabalho com grupos de pessoas mais velhas de Vila Nova de Gaia, muitas delas em situação de vulnerabilidade social, e que consiste no trabalho de canto coral. Portanto, são coros. Ontem o espetáculo teve cerca de 250 pessoas em palco. Foi muito, muito, muito especial, e foi o culminar de 6 a 7 meses de trabalho, de ensaios semanais com estes grupos. E é muito evidente, já penso que é a 3ª edição desse projeto, e realmente é muito evidente porque vão fazendo avaliação de impacto. Todos os anos a equipa científica faz a avaliação de impacto, e o que notaram foi precisamente o desenvolvimento, as melhorias na dimensão do bem-estar, que é percebido subjetivamente, sim, mas se nós não podemos ser escravos do mensurável, senão há mesmo muitas dimensões da vida que nos passam completamente ao lado, não é? E nestes contextos isso é mesmo muito, muito verdade. No Disco Voador, eu se calhar vou buscar a definição da OMS, que ainda agora falaram. A definição de saúde vai muito para lá da ausência de doença, não é? Tem muito a ver com o bem-estar e diria também com a saúde existencial. E uma das coisas que nos faz sentir bem é perceber como é que podemos agir sobre o mundo, sobre a realidade. Eu penso que o Disco Voador cumpre um bocado essa viagem interior. Nós vamos buscar música de diferentes partes do mundo, diferentes compositores, diferentes culturas. Cumpre também este papel de divulgação de repertório. E levamos para o espetáculo para contar a história que está por detrás de cada canção. O contexto social em que foi escrito, o contexto político, o contexto social, aliado a mensagens muito fortes de causas, umas que não podem ser esquecidas, outras que estão completamente em voga e se calhar infelizmente nunca vão deixar de estar, como o racismo, a guerra, etc. E o que nós sentimos, o projeto existe desde 2015, o que nós temos vindo, o retorno que temos tido é muito gratificante, em alguns casos muito surpreendente. Estou-me a lembrar agora do trabalho com escolas, porque o que nos vem dizer é que no fundo que a coisa resulta mesmo, isto é, de alguma forma a viagem que é proporcionada pelo espetáculo ajuda mesmo à tal viagem interior e a calibrar o nosso lugar de existência, o lugar de existência de cada pessoa no mundo. Portanto, é um lugar de questionamento. É um lugar de questionamento e isso traz bem-estar, porque esclarece sobre o papel que as pessoas podem ter. As pessoas saem de alguma forma galvanizadas para a ação, para tentar produzir alguma mudança, porque essa possibilidade está em todos nós. Isto vai depois também um bocadinho ao encontro, aliás, em total, do que o Pedro e a Margarida tinham falado, não é? Da forma de conseguir mostrar às pessoas a
a visão dos participantes na orquestra, não é? Daquilo que era a doença e a condição em que eles viviam. E isto leva-me só aqui a voltar aqui à doutora Margarida, nesta arte de ser médico, que a professora Nazão falou há bocadinho, o que é prioritário nesta relação das artes com a medicina, da sua perspectiva? Primeiro, eu acho que é introduzir as artes logo desde a universidade, isso é fundamental. A mim nunca me tinha passado pela cabeça, e eu vou partilhar aqui que quando me surgiu esta ideia, a primeira coisa que eu pensei foi: ninguém na neurologia vão achar isto uma péssima ideia. E tive algum receio de validação científica do projeto, porque também é importante, não é? Mas foi completamente ao contrário, foi muito bem aceito, foi mesmo... Eu percebi que há uma sensibilidade já felizmente muito grande para a adoção destes tratamentos complementares ou um tipo de intervenção que se possa fazer diferente, e acho que as pessoas felizmente estão mais sensibilizadas, e este tipo de opções curriculares eu acho que é uma maneira excelente de abrir um bocadinho a mente das pessoas para outras alternativas, porque nós estamos numa fase, sobretudo nas doenças neurológicas, mas seguramente se calhar como sociedade e como comunidade, mesmo sem doença, em que nós precisamos da beleza, nós precisamos das coisas bonitas, nós precisamos da alegria, nós precisamos da felicidade, e nós como médicos temos que perceber que tudo faz parte da saúde, não é? Que não é só dar comprimidos e objetivar medidas físicas que nós aprendemos na faculdade, e felizmente agora aprendemos outras. Eu acho que isto é um dos papéis da arte na saúde, é nós realmente conseguirmos abrir um bocadinho mais a nossa consciência para tudo o que é importante na vida das pessoas. E a beleza que está também, e em muitas, quase sempre, não é? Na arte, em tudo o que são expressões artísticas. Há uma nova unidade curricular na Universidade do Porto, transversal, da Faculdade de Psicologia, mas é transversal a toda a Universidade do Porto, a prescrição cultural. E a minha pergunta, aliás, e foi aí, como eu já disse, que conhecia a Orquestra Parkinson. Joana, que disciplina é esta? É muito recente, ainda é um bebé, não é? Ainda está assim, pelo menos o ano passado. Bebezinho mesmo. Bebezinho. Como é que está a ser primeiro, ligar tudo, não é? Porque de repente é aqui uma rede que se cria, como deveria ser, não é? Mas sim, logisticamente acredito que não seja. Não, é uma grande empreitada, como eu tenho dito, tem dado muito trabalho, mas é uma coisa que faz tanto sentido que a gente arranja forças para levar a coisa avante. E essa disciplina está integrada numa iniciativa maior de prescrição cultural. A Nazão também faz parte, a Nazão é também docente desta unidade curricular. E é uma iniciativa, é alavancada pela Universidade do Porto, juntamente com um consórcio que envolve 5 municípios da região norte e respectivos museus. A CCDR Norte também envolvida aqui. E desenvolve-se fundamentalmente em 5 eixos. É educação, a formação inicial para estudantes, precisamente das áreas da saúde, das áreas da cultura e das artes, para uma sensibilização já durante a formação, não é? Para já mais direcionada para estudantes de mestrado e doutoramento, mas é a primeira edição e vamos ver o que é que acontece nas segundas. Depois há um segundo eixo, mais relacionado com a formação de profissionais, quer profissionais de saúde, quer profissionais de cultura, do qual vão derivar já a criação de alguns projetos de prescrição cultural que nos levam ao terceiro eixo, que é o eixo da implementação. O público-alvo neste projeto piloto serão estudantes da Universidade do Porto, portanto aqui a ligação é mais com questões de saúde mental, um grupo já identificado. Quarto eixo, investigação para se fazer avaliação de impacto, e um quinto eixo de sensibilização, onde cabem muitas iniciativas de sensibilização para esta relação entre arte e saúde. E sim, a beleza é mesmo muito, é fundamental. E eu acho que este é parece-me que é o aspecto promissor desta iniciativa da prescrição cultural. E eu penso que é uma mudança de paradigma na forma de cuidarmos uns dos outros. Finalmente, não é? Porque não é só
não é depois de se experimentar tudo o que é farmacológico ou outras formas de tratamento que vamos, pronto, olha, vamos agora experimentar isto como último reduto a ver se resulta. Não, é logo na primeira linha haver um reconhecimento de que a dimensão artística, a contemplação do belo, a participação numa atividade artística é fundamental para a nossa identidade, como são outras dimensões. Portanto, estão no mesmo plano, não é? Não há aqui uma hierarquia de importância. Mas esta inversão de paradigma já está a acontecer, podemos dizer assim. Ou seja, obviamente que esta iniciativa é um aspecto que há vontade, mas efetivamente é um... Já vem de um movimento, sim, internacionalmente, já tem sido aplicado. Por exemplo, a Inglaterra está na vanguarda, julgo eu, desta intervenção, das intervenções baseadas na prescrição social e particularmente da cultural, que é que nós estamos aqui a falar, não é? E em Portugal já aconteceu um projeto piloto no Alentejo, e portanto já estão a sair os primeiros resultados. Aliás, foi logo a primeira equipa com quem nós falamos quando se decidiu dar início a este movimento cá em cima, na região norte, não é? Sim, queria só aqui, por um lado, também dar aqui boas notícias corroborando o que a Joana está a dizer. Efetivamente, já há muito interesse até a nível europeu, a nível internacional. Eu sou perita num grupo de trabalho da Comissão Europeia designado Cultura e Saúde, que foi desenvolvido precisamente para podermos aqui não só mapear todas as iniciativas que existem a nível europeu e a nível internacional, e constatamos que efetivamente, mesmo a nível nacional, já existem muitas iniciativas cá em Portugal. O que acontece é que muitas delas são iniciativas muito locais e que não têm muita sustentabilidade a longo prazo, porque não há apoios nesse sentido, mas efetivamente existem já imensas iniciativas em diferentes áreas, desde a neonatologia à geriatria, e eu própria vou implementando muitas, mas lá está, nós precisamos muito de criar aqui esta rede e colaborações multicêntricas, internacionais, para ajudar, para que projetos possam aqui ter mais força, porque na verdade nós estávamos a falar há pouco que porque há pouca evidência, às vezes é difícil comprovar, mas há já imensa evidência, a evidência é muito robusta. A Organização Mundial de Saúde publicou em 2019 uma Scoping Review, onde demonstrou evidência muito robusta em todas estas vertentes, quer na vertente da prevenção, por exemplo, da prevenção da depressão pós-parto, quer na vertente da promoção de saúde, com iniciativas que envolvem a participação em atividades culturais, quer na vertente do tratamento e gestão de várias doenças, quadros de dor crónica, como costumam aplicar, no caso de doenças neurológicas, etc., saúde mental, e portanto há já mesmo muita evidência. Esta Scoping Review vai ser agora publicada, um update da mesma, portanto ainda com muito mais dados, portanto não nos falta evidência para tornarmos isto algo integrado na nossa prática clínica e nos nossos contextos como sociedade. Portanto, e é isto que eu acho que tem que ser o futuro. Neste grupo de trabalho eu estou em representação do Ministério da Saúde e da Direção-Geral de Saúde, tenho uma colega também a representar o Ministério da Cultura, e todos os Estados-membros, ou quase todos, estão representados neste grupo. E as recomendações que nós vamos levar ao Parlamento, posso até já antecipar, e que espero que sejam recebidas com muito carinho pelo nosso Estado também, é que estas intervenções possam deixar de ser intervenções complementares, intervenções alternativas, porque elas muitas vezes são fundamentais, e quando falamos até do ponto de vista terapêutico, não é só na questão da promoção de saúde, mas mesmo terapeuticamente, muitas vezes são fundamentais logo numa fase inicial. Eu estou a pensar aqui logo, por exemplo, em muitos dos doentes que eu acompanho na unidade de dor crónica, e que se não fossem aqui algumas intervenções estruturadas utilizando a música, eu não conseguia sequer que eles fossem capazes de ultrapassar a cinesiofobia, o medo do movimento, e começar a tolerar um programa de reabilitação. Portanto, nós temos que saber incluir e integrar estas intervenções, ou então saber também, que é muito importante, depois planear para que esse doente ou essa pessoa, quando já não tem um determinado problema de saúde, mas já está inserido na sua comunidade, possa continuar a usufruir de atividades culturais, para ter aqui depois outros benefícios já num outro contexto. Certo. Isto é muito importante. Pedro, mais edições estamos à espera do convite, mas ainda assim há novos projetos da Orquestra Parkinson? Estou neste momento a trabalhar para desenhar uma nova intervenção da Orquestra Parkinson, já a interpretar peças fora, ou seja, validar a Orquestra Parkinson artisticamente como um intérprete de outras peças, em que a Orquestra Parkinson possa
trazer alguma mais-valia. E eu posso dizer, estou a fazer uma peça sobre o movimento, e se temos uma orquestra de doentes do movimento, eu acho que é completamente pertinente essa orquestra fazer parte desta peça. Ou seja, a ideia é as pessoas não irem ver a orquestra Parkinson porque são pessoas que têm esta doença ou aquela, mas sim irem ver uma peça que é interpretada pelos intérpretes mais apropriados para esta peça. Bom, eu saio daqui muito mais feliz e muito expectante. Espero poder acompanhar todos estes projetos daqui em diante. Vamos despedir-nos, começar a entrar nas despedidas, depois desta viagem incrível pela sensação libertadora que a música nos proporciona enquanto espectadores, mas também em paralelo com tudo aquilo que requer de nós enquanto músicos e, acima de tudo, a música enquanto um processo participativo, um processo curativo. Acho que é o que fica desta conversa. Eu volto a agradecer a todos por terem estado aqui. No próximo episódio percorremos as páginas de um livro numa procura sobre como a literatura nos pode salvar nos longos e cheios de incertezas processos da doença oncológica. Até ao próximo Entre Culturas.